tarde. Boa tarde. Inicialmente agradecer o convite por estar aqui hoje. Acho que é um momento importante aí, às vésperas da greve geral. Eu imagino que todos e todas já estão com essa data anotada na agenda para a gente fazer nossa parte nas ruas. Infelizmente é a opção mais próxima que a gente tem para tentar barrar esse avanço de retrocessos aos direitos sociais que nós temos vividos nos últimos anos. Para iniciar, assim, então, explicando aí a sigla, né, do grupo de pesquisa, chama Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, é um grupo de pesquisa da Faculdade de Direito da USP, coordenado pelo professor Flávio, que está aqui, e pelo professor Marcos Orione. E aí a gente desenvolve lá, enfim, estudos numa perspectiva crítica do direito, uma perspectiva crítica marxista, é isso. O que me foi incumbido para conversar com vocês hoje, em relação à proposta de reforma da Previdência, e aí colocando já desde logo reforma entre aspas, né, porque o imaginário social pensa quando a gente fala em reforma, o que se pensa é em algo que vai ser bom, ser positivo, digamos assim, né? Então, quando a gente pensa em vamos reformar, fazer uma reforma em casa, nunca é para fazer algo ruim, sempre é para fazer algo construtivo, positivo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Reforma entre aspas, né? Ou contra-reforma, porque isso vai de encontro ao que se concebe socialmente no imaginário social como reforma. Mas o que me foi dado aqui para conversar hoje é sobre o impacto dessa PEC 6 de 2019 para as mulheres. E aí eu começo com essa reflexão inicial que eu costumo fazer nas falas, que é a seguinte: essa reforma que a gente está vendo aí, a PEC 6 de 2019, na verdade ela faz parte de um pacote histórico de inúmeras reformas e de desmonte do que foi idealizado como Seguridade Social e Previdência Social pela Constituição Federal de 88. Então, a Constituição ela trouxe uma perspectiva e um desenho para a Previdência Social, só que, infelizmente, desde a sua promulgação, foram sendo feitas inúmeras reformas desde então, que têm sido extremamente negativas para a classe trabalhadora, no sentido de retirada de direitos. E vocês precisam entender essa reforma como parte desse todo, de inúmeras reformas que foram ocorrendo no decorrer dos anos, desde a promulgação da Constituição de 1988. E o que a gente percebe assim, em todas essas reformas é que sempre há, obviamente, uma justificativa do governo do momento para se realizar essa mudança na Previdência Social. Geralmente, nas propagandas, o governo acaba sempre trazendo um inimigo público para justificar a necessidade de reforma da Previdência. O que a gente vê hoje nessa reforma de inimigo público são os servidores públicos. Então, corte de privilégios, o servidor público como um trabalhador privilegiado em relação aos demais, não é isso que a gente escuta? Esses são os inimigos públicos do avanço do país, é como se fosse isso. É como se esse corte de privilégios que se fala fosse resolver os problemas de toda a população e de toda a previdência e tudo que falam sobre déficit, enfim. Só que o que eu trago aqui, de novo, é que, na minha perspectiva, existem esses inimigos públicos que em todas as reformas o governo que promove a alteração, ele vai declarar, mas também existem os inimigos que são ocultos, os vilões do avanço do país. E, na minha perspectiva, essa PEC de 2006 de 2019 traz como inimigo oculto justamente as mulheres. E aí, a gente vai ver no decorrer da exposição a prova de que as mulheres, e sobretudo as mulheres que vivem numa situação mais marginalizada socialmente, então pensando aí em mulheres periféricas, mulheres negras, a gente vai perceber
pontuando alguns elementos sobre o que a reforma propõe, a gente vai perceber que serão as mais prejudicadas, certamente, se essa proposta for aprovada. Então, obviamente, como a gente não tem tanto tempo assim para falar sobre todos os pontos referentes às mulheres que estão na PEC 6 de 2019, eu trouxe um que é o mais perigoso, mais danoso, que é a questão do aumento das idades e do aumento do tempo de contribuição, somando aí também a equiparação das idades em algumas categorias. É óbvio que existem alterações que são sobre a pensão por morte, o benefício de prestação continuada da Lei de Assistência Social, mas eu vou restringir aqui a esse tópico, mas ele já vai ser suficiente para a gente conseguir ver o dano que as mulheres sofrerão com essa proposta de reforma. Então, assim, se a gente observar aí, inicialmente, trazendo alguns elementos destrinchando mesmo o que está no texto, aí pensando, a princípio, no regime geral de previdência, a gente vê essa alteração em relação às idades. A regra atual é 60, da aposentadoria, existem duas modalidades de aposentadoria principais, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, então a mulher precisa ter 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição como carência. Então você soma esses dois requisitos. A proposta da PEC é aumentar esse tempo em 2 anos, então para a mulher 62 anos e 20 anos de tempo de contribuição. Então aumenta em 2 anos a idade e aumenta em 5 anos o tempo de contribuição para as mulheres. E aí também tem as mudanças em relação aos homens que vocês podem observar aí. Depois eu vou até deixar o slide aí para quem quiser ter acesso a esses dados mais detalhados. Então, o que a gente percebe de principal nessa alteração é que a proposta ela vem trazer uma idade mínima para as aposentadorias que, em tese, no regime geral, ela não existia. Por que não existia? Porque havia essa segunda modalidade de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, em que, independentemente da idade que a pessoa tiver, se acumular o requisito, se conseguir completar o requisito de tempo de contribuição, a pessoa se aposentaria. Então, no caso das mulheres, atualmente completando 30 anos de tempo de contribuição, ela consegue pleitear uma aposentadoria independentemente da idade que tiver. O que vem a PEC e faz? Ela estabelece uma idade mínima e termina com a aposentadoria por tempo de contribuição. O cenário vai ser, apenas será possível a aposentação se tiver idade igual ou superior a 62 anos no caso da mulher. Então a gente pode concluir que estabelece uma idade mínima e termina com a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição. E aí a gente vê que esse aumento da idade, ela vem no caso em relação às mulheres, né? Em relação às trabalhadoras rurais, a gente tem um agravamento muito maior da situação, e aí a gente já vai trazer detalhadamente esses problemas, mas aí só tendo essa perspectiva sobre o que mudou. A proposta, hoje a idade para a aposentadoria da trabalhadora rural são 55 anos de idade e 15 anos de tempo de serviço rural. Não necessariamente o tempo de contribuição, mas a comprovação desse tempo de trabalho rural. E a proposta aumenta em 5 anos a idade para a trabalhadora rural e estabelece 20 anos de tempo de contribuição. Aumenta esse tempo de atividade rural e ainda fixa que esse tempo vai ser por meio de contribuições e não mais comprovando o tempo. Isso dificulta muito a possibilidade de aposentadoria desses trabalhadores. E aí o ponto aqui é que, para além de aumentar a idade para as mulheres, se equiparam a idade entre mulheres e homens no caso dos trabalhadores rurais. São 60 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos. E a gente vê aí mais uma mudança que agrava a situação para as mulheres. Em relação às professoras, é o mesmo cenário. Aumenta a idade
e equiparam as idades entre professores homens e professores mulheres. Em relação ao regime próprio, a gente tem esse mesmo cenário de aumento de idade e tempo de contribuição para as mulheres. Eu vou tentar passar um pouco rápido em relação a essas regras para a gente conversar sobre os problemas. Então, muda-se também a regra geral, muda-se também a regra para as professoras, depois vocês acessem esses dados aí. Já passando por o que eu vou denominar aqui didaticamente de incompatibilidades, né? A principal justificativa da equipe econômica do governo federal, que desenhou essa PEC 6 de 2019, a principal justificativa para o aumento das idades para as mulheres está relacionado com o aumento da expectativa de vida das mulheres. Então, o que se coloca é que a mulher está vivendo mais, e aí a expectativa de vida, a média nacional está em 79 anos de idade para as mulheres, então significa que as mulheres em média vivem a nível nacional até os 79 anos, e essa é a justificativa principal, e se bobear a única, que se dá concretamente para realizar o aumento da idade e do tempo de contribuição para as mulheres. E aí, em relação a isso, eu costumo trazer esse dado para fazer um contraponto e para a gente conseguir observar que essa expectativa de vida em 79 anos como uma justificativa para aumentar as idades é um dado extremamente questionável. Por quê? E aqui eu pego o índice regionalizado de expectativa de sobrevida, que faz uma divisão por distritos. E daí eu pego especificamente a cidade de São Paulo, porque o mapa da desigualdade faz esse recorte. Então, aí o mapa da desigualdade de 2018. Se a gente for analisar esses dados, a expectativa de sobrevida na cidade de Tiradentes, ela chega a ser 58 anos. Em Anhanguera, 58 anos também. Grajaú, 59 anos e Jardim Ângela, 60 anos. Esses são os 4 menores índices de expectativa de sobrevida. Os 4 maiores índices, eles vão estar onde? Jardim Paulista, 81 anos, Alto de Pinheiros, 81 anos, Consolação também e Moema, 80 anos. O que a gente consegue observar com esses dados? Os 4 menores índices estão concentrados em quais locais da cidade de São Paulo? São regiões periféricas. Regiões periféricas onde a gente tem um número maior de situações de vulnerabilidade, de violência e que acabam tendo essa expectativa de vida menor. E os 4 maiores índices, não por coincidência, vão estar concentrados nas regiões mais centrais e mais elitizadas, obviamente. Então, como que eu justifico a redução da idade de um benefício que precisa chegar até essas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras que estão na região periférica das cidades, e eu digo que 79 anos, essas pessoas estão vivendo até os 79 anos, né? Por isso aumenta essa idade. É como se as mulheres estivessem sendo condenadas e penalizadas por estarem vivendo mais. Algo que deveria ser para se comemorar. Se a população de mulheres no Brasil está vivendo mais, eu comemoro. Só que na perspectiva do governo e do que ele entende por previdência social, é o contrário. É algo a ser penalizado por viver mais. Então, esse dado vai trazer esse olhar para nós. Ele não volta, né? Não volta. Ai, obrigada. Não vou voltar mais, só para frente. Então, para além dessa questão da expectativa de sobrevida, eu trago dados também sobre a questão do trabalho doméstico não remunerado. Há quem diga que o trabalho doméstico exercido pelas mulheres não tem o condão de justificar um tratamento diferenciado para as aposentadorias.
mas eu discordo dessa posição e, para mim, tem todo sentido a diferenciação das idades e tempo de contribuição para a aposentadoria estarem fundamentadas também na questão do trabalho doméstico não remunerado, mas não só, também no trabalho doméstico, no trabalho remunerado das mulheres. A gente vai ver isso também. Dados aí para vocês, as mulheres trabalham 17 horas semanais com trabalhos afazeres domésticos. Então, quando a gente pensa em trabalho doméstico, a gente pensa em cuidados com os filhos, em cuidados de limpeza, em administração da própria casa, enfim, uma série de coisas que, se perguntar para as mulheres, vão saber muito bem do que eu estou dizendo. Esse trabalho doméstico não remunerado. Então, se a gente for comparar com os homens, 8,5 horas semanais de trabalho doméstico não remunerado realizados pelos homens. E aí também, esse número de 8 horas pode até ser um número muito menor, porque em uma pesquisa em que se questiona numa família para um homem que faz parte daquela família, se ele realiza algum trabalho doméstico não remunerado, algum trabalho de cuidado, a depender da resposta, a gente precisa entender qual que é a percepção que o homem tem sobre o trabalho doméstico também, né? Porque em muitas situações, a percepção do homem sobre o trabalho doméstico é, de certa maneira, limitada. Então, quando você pergunta para um homem assim, você realiza o trabalho doméstico? Daí ele vai pensar, bom, às vezes aos domingos eu costumo fazer um almoço para minha família, para minha esposa, para agradar ela, para ajudar e tal. Então, eu faço eu faço essa atividade, esse almoço de domingo. Às vezes eu lavo a louça para ajudar minha esposa, então eu realizo o trabalho doméstico, vai lá e assinala essa opção. Só que, na verdade, quando você vai olhar na perspectiva da mulher, o trabalho doméstico é muito mais complexo do que isso, do que você lavar uma louça uma vez na semana ou de você fazer um jantar romântico para sua esposa, entende? Então, esse dado de 8 horas por semana, ele pode ser muito menor do que esse que a gente está vendo aqui, em relação ao trabalho doméstico realizado por homens. Mas, para além da diferenciação que se tem em relação ao trabalho doméstico entre homens e mulheres, a gente também tem uma realidade de desigualdade no mercado de trabalho em relação às mulheres, seja em relação ao acesso ou em relação às próprias condições de trabalho. Então, a taxa de desocupação das mulheres ela tem um índice de 13% a mais que a dos homens. E a remuneração média dos homens é 28% superior à das mulheres. O que isso quer dizer? Que, ainda que dentro do campo do trabalho, esquecendo o trabalho doméstico não remunerado, ainda dentro do campo do trabalho, no mercado de trabalho doméstico, no trabalho remunerado, a gente vê que a mulher acaba estando num patamar diferente negativamente em relação aos homens. Então, ainda se a gente colocar um marcador de etnia, um marcador racial, a gente também tem um cenário diferenciado. O rendimento médio das mulheres brancas é 70% maior do que o das mulheres negras. Então, a situação do trabalho para as mulheres negras é bem pior, socialmente falando. E sem contar também que houve um aumento de 2005 para cá de 40% das famílias sendo chefiadas por mulheres. Então, a mulher tem assumido um papel de chefia das suas famílias muito grande nos últimos anos. Então, se a gente parar para pensar todas essas incompatibilidades que a gente colocou aqui, não se sustenta uma justificativa apenas na expectativa de vida. Porque eu posso ter uma expectativa de vida maior para as mulheres, mas qual que é a situação concreta delas de trabalho, seja o trabalho doméstico ou seja o trabalho remunerado? Todo esse trabalho a mais desenvolvido pela mulher não tem que justificar uma diferença de tratamento na Previdência Social? É essa que é a questão. E aí, passando para outro fator problemático, a questão do trabalho rural,
a gente tem uma realidade também parecida com esse argumento sobre o trabalho doméstico, mas bem piorado, né? Bem agravado. Por quê? Se a gente for pensar no campo rural, a gente imagina que o trabalho no campo, ele é um trabalho mais que tem condições mais degradantes do que o trabalho urbano. Vocês vão concordar comigo com isso. A gente não precisa nem de muitas pesquisas para conseguir concordar com esse fator. O trabalho rural, existe sobre o trabalho rural diversas especificidades e doenças e condições de trabalho que são desenvolvidas por conta do árduo trabalho que é desenvolvido pelos trabalhadores do campo. Mas mesmo assim, a proposta vem e iguala as idades entre homens e mulheres no campo também, assim como faz com as professoras. E se a gente for observar, o índice de trabalho doméstico, ou seja, esse trabalho a mais que a mulher exerce, fazendo uma comparação com os homens, no campo, é muito maior do que o urbano. 96% das mulheres dedicam seus afazeres domésticos contra 48% dos homens. Então a gente tem uma quantidade de trabalho doméstico muito maior realizado no campo. Ou seja, a mulher soa muito no campo, trabalha demais de forma remunerada, mas também não remunerada. E esse fator, um outro fator também que se complementa a isso, é que a realidade do campo também é uma realidade de trabalho, de início precoce do trabalho, né? Então as pessoas começam a trabalhar muito mais cedo no campo. Então se você conjugar as condições de vida, as condições de trabalho, mais esse trabalho doméstico não remunerado, e que também está relacionado a uma confusão em algumas atividades, sobre os limites entre o trabalho que é remunerado e o que é doméstico no campo, porque às vezes é no mesmo ambiente, né? Mas você conjugando isso e conjugando a entrada dessas pessoas de forma mais precoce no campo, se justificam regras diferenciadas no geral para trabalhadores homens e mulheres, mas sobretudo em relação às mulheres por conta desses fatores que eu coloquei aqui. E aí, a gente passa agora para a situação das trabalhadoras domésticas. Por que eu coloco as trabalhadoras domésticas? Porque é uma profissão que ela tem cor, é uma profissão que ela tem classe social e que certamente vai ser uma categoria muito prejudicada com essa proposta de reforma, né? Então, dificilmente as trabalhadoras domésticas, por conta de toda uma precarização que existe em relação ao registro, aos direitos trabalhistas e tudo, em relação à trabalhadora doméstica, o que acaba acontecendo? Dificilmente uma trabalhadora doméstica vai conseguir atingir o tempo de contribuição necessário para aposentar. A aposentadoria que a trabalhadora doméstica mais goza é a aposentadoria por idade, justamente porque 30 anos de registro em carteira é muito difícil de se ter. Se a gente for parar para pensar, apenas em 2015 veio a Lei 150, estabelecendo algumas diretrizes sobre o trabalho doméstico. E, voltando um pouco mais, 2013, a Emenda Constitucional 73, que veio trazer algumas equiparações do trabalho doméstico em relação aos demais trabalhadores. E antes dessa realidade, a realidade de hoje ainda é muito ruim, mas antes dessa realidade, a informalidade do trabalho doméstico era muito maior. Então, as trabalhadoras estão chegando hoje com mais de 20, 30 anos de trabalho doméstico realizado, mas sem nenhum registro e sem nenhuma contribuição a ser vertida em relação a esse trabalho que foi executado. Então, vai bater na porta do INSS e vai voltar para trás, porque o INSS quer saber do registro em carteira ou da contribuição efetivamente realizada. E aí a gente tem esse dado, 71% dos trabalhadores domésticos não tem a carteira assinada. Então é um número muito grande quando comparado com os trabalhadores não domésticos.
Uma outra questão em relação ao trabalho doméstico que tem a ver com a precarização e com o impacto que essa reforma vai ter para a vida dos domésticos, e aí especialmente as trabalhadoras domésticas, porque mais de 80% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Então, essa questão, a Lei 550, ela veio trazer aí, influenciada por toda uma jurisprudência dos tribunais anteriormente, ela vai trazer que a trabalhadora doméstica, a empregada doméstica, aquela que precisa ser registrada obrigatoriamente, vai ser só aquela que trabalhar mais de 2 dias na semana. E isso, assim, é um retrocesso enorme, é um prejuízo enorme para a trabalhadora, porque o trabalho que ela exerce 2 dias na semana é aquele que está relacionado à semana inteira. Então, o que vai acontecer é, ela vai acumular os serviços domésticos naqueles 2 dias e vai acabar, não recebendo pelo restante. Mas a questão aqui é que essa determinação, essa delimitação sobre o emprego doméstico acabou fazendo o quê? Jogando as trabalhadoras domésticas para a informalidade. Vocês já ouviram falar das diaristas. As diaristas são reflexo das alterações legislativas em relação ao trabalho doméstico e que jogam a trabalhadora para essa informalidade. E o que significa ser diarista? Significa que você assume todo o ônus em relação às contribuições para a Previdência. Então, a trabalhadora doméstica que já vive toda uma situação de precarização, ela ainda precisa ter essa responsabilidade inteiramente só dela, não mais do patrão, porque agora ela é autônoma, para verter essas contribuições para a Previdência. E a gente acaba chegando numa situação em que, se já não atingiam os 15 anos de tempo de contribuição, que dirá atingir 20 anos, como a proposta prevê. Tá dando para entender essa perspectiva? Então, sobre as trabalhadoras domésticas é isso. Já me encaminhando para o final, e aí falando das professoras, que tem bastante a ver com esse público, a PEC ela vai ser prejudicial para as professoras, começando com um simples argumento. Então, só lembrando que as idades são equiparadas entre homens e mulheres. 80% dos docentes são professoras mulheres. Então, a gente já começa com isso. A maioria das pessoas que compõem a categoria professores são mulheres. Sobretudo, não, assim, nas carreiras universitárias, a gente tem uma diferença nesse número. E tem um motivo para isso, mas nas professoras que compõem a educação fundamental e básica, ensino médio, a maioria esmagadora é composta por professoras mulheres. Então, a gente tem aqui os dados. Educação infantil. Então, quanto mais novas as crianças, mais professoras. 96% são professoras mulheres. Na educação fundamental, 9 a cada 10 professores são mulheres. 7 a cada 10 nos anos finais são professoras mulheres também. No ensino médio diminui um pouco, mas continua sendo a maioria. 59% dos docentes são professoras mulheres. E aí, uma observação, né? A maioria de mulheres nessa categoria, ela se justifica também por uma perspectiva de que a mulher é responsável pelas atividades de cuidado com as crianças, de cuidado com as crianças mais novas, etc. Então, justifica-se aí esse número esmagador de mulheres, principalmente no ensino infantil, fundamental, no ensino básico, né, digamos assim. Então, já de cara, esse fator de existirem mais mulheres no professorado, sobretudo na grande massa aí das escolas, já é um fator que traz para nós que equiparar as idades não é compatível com essa realidade do professorado. E sem contar, e aí dados da Associação Nova de 2018, que a atividade dos professores e professoras também existe um componente extremamente degradante e desgastante, né? Então, 60% das professoras e professores já se afastaram do trabalho por questões de saúde. 87% acreditam que o seu problema foi ocasionado ou intensificado pelas condições de trabalho. Então, como que eu vou olhar para um professor que vive uma realidade de sala de aula hoje que a gente observa
envolto de questões de violência urbana, de dificuldades, de superlotação, uma situação extremamente que vulnera o professor. E eu vou dizer para a professora, por exemplo, que é a maioria, que ela vai se aposentar com a mesma idade que os homens, por exemplo. E que esse tempo vai ser aumentado com a reforma, de 55 para 60 anos. E aí, finalizando mesmo, aí a pergunta que eu faço é: quem vai pagar a conta, né? Quem vai pagar a conta dessa reforma da Previdência? E aí, retomando ao que a gente trouxe inicialmente, a gente consegue ver com todos esses dados que vão ficar aí para vocês, que certamente as mulheres, elas estão na linha de frente de quem vai pagar a conta dessa reforma. Vocês estão percebendo isso? As regras, elas vêm, acarretam um retrocesso a direitos da classe trabalhadora em geral, mas existem pontos específicos da reforma que atingem diretamente as mulheres. E aí eu não trouxe, mas tem pensão por morte, tem outras questões também. E certamente é isso. E só para concluir, eu gostaria também de trazer essa perspectiva de que a reforma da Previdência, ela está num contexto de retrocesso de direitos sociais que vai para além de apenas essa reforma e para além de apenas as reformas na Previdência. Eu não vou muito longe, a gente pensar na reforma trabalhista, que retrocedeu enormemente com os direitos dos trabalhadores. Se a gente for olhar bem de perto, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, elas estão andando de mãos dadas, né? E assim, todo esse retrocesso relacionado à reforma trabalhista, ela também acarreta questões em relação às consequências da reforma da Previdência. Primeiro que assim, ambas, quem vai sair ganhando, quem paga o pato são os trabalhadores, somos nós. Mas quem vai sair ganhando tanto lá quanto aqui são as empresas, são os bancos, são os banqueiros, e é lá onde o dinheiro do trabalhador vai estar injetado com tudo que está sendo proposto com a proposta de reforma. E a situação da reforma trabalhista, ela traz uma vulnerabilidade, uma vulneração para os trabalhadores em geral. Inclusive, essas vulnerabilidades acarretam consequências para a Previdência, seja em termos de contribuição e de financiamento da Previdência, porque se você tem uma taxa de emprego muito grande e situações de trabalho 0 hora, por exemplo, em que você não tem muito bem delimitado como que é essa contribuição, ou se tem, é uma contribuição menor e há uma menor responsabilização dos atores, você tem uma consequência para a Previdência também da reforma trabalhista. E essas questões que a própria reforma trabalhista está acarretando, como por exemplo, aí pensando em relação às mulheres, houve um aumento no índice de mulheres que deixaram de denunciar situações de assédio no ambiente de trabalho por conta de todo um contexto de desemprego estrutural e de consequências aí que deu um poder maior para o empregador em relação ao trabalhador. Então, esse trabalhador acaba ficando com receio, com medo de tomar partido das injustiças que sofre no ambiente de trabalho por conta de todo esse ambiente precarizante. Então, nas palestras que eu dou, sempre aparecem perguntas, questionamentos mais complexos, mais simples, mas sempre tem algum sentido de, doutora, eu me acidentei, eu não falei para o meu patrão porque eu estou com medo, eu preciso do serviço. Então, se a gente for reparar, toda essa consequência do desemprego e das consequências dos retrocessos, eles têm uma afetação para a questão da Previdência. Mas eu acho que é isso, meu tempo já acabou. Mas o que eu tinha para falar para vocês é isso. E assim, nós mulheres temos uma importância muito grande, sobretudo para mobilização e para mudanças de paradigmas na sociedade. Se a gente for pensar a história brasileira, inclusive eu estava vendo essa semana, a primeira greve geral que existiu no Brasil, que tomou uma proporção aí de vários estados, ela teve como estopim uma greve de mulheres
400 mulheres numa fábrica têxtil em São Paulo. Se a gente for um pouco mais recente, se a gente pensar nas experiências dos 8 de março, em que as mulheres vão para as ruas e conseguem, e há quem diga, inclusive, que essas manifestações do 8 de março conseguiram barrar a reforma, a PEC da Previdência do Temer, a gente consegue ver que a mulher tem um papel importante, que ela precisa estar nas ruas dia 14, assim como toda a classe trabalhadora, para a gente poder dar o nosso recado de que a gente não aceita nenhum retrocesso nos nossos direitos, a gente não aceita nenhum ganho a mais para banqueiros e para as empresas. Eu acho que é isso e fica aí, nos veremos lá dia 14.